Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Premier, o nosso projeto do Clube Casa Design. Eu sou a Verônica, gestora de relacionamento, e eu vou conduzir esse bate-papo. E hoje nós estamos na Evol, na sede da Evol, uma parceira do clube. E para enriquecer esse bate-papo, eu convidei o Adelfo, que é o fundador da Evol, que vai trazer um pouquinho da visão de inovação, design, produtos. E a Silvana Bose, que é uma designer de interiores, super parceira do clube também e fã número 1 da Evol. A gente estava conversando aqui nos bastidores, ela estava compartilhando as experiências com os clientes e a experiência com a marca no dia a dia. Tenho certeza que esse bate-papo vai enriquecer. Então vamos começar. E eu já quero começar com uma pergunta que eu acho que vai nortear o nosso bate-papo, que é para os dois, tá? Um eletrodoméstico pode ser protagonista no ambiente? Eu entendo que sim, né? Hoje mudou muito a questão do eletrodoméstico dentro das residências. Então, as novas funcionalidades, os novos recursos, a forma hoje como as pessoas estão tratando a cozinha, né? Um local para receber os amigos, os familiares, então criar experiências, né? Então, isso transforma hoje a cozinha e o espaço gourmet como um protagonista dentro da residência. E aí, nada mais que a Silvana pode falar melhor para nós aí o dia a dia, a experiência dela com os clientes, né? E a busca do que eles têm para dentro de casa. Hoje os clientes eles buscam tecnologia, eles buscam inovação e o que tem de mais moderno no mercado, né? Acabou aquela coisa, né, de colocar uma geladeirinha branca e tá tudo certo. Não é assim. Então a gente tem que estar sempre se especializando, conhecendo os novos produtos, para a gente poder especificar os nossos projetos, né? E eu sou, como você acabou de falar, apaixonada pela marca Evol, e ela está surpreendendo cada dia mais com os produtos. Então, assim, são só elogios. Ai, que bom! Ô Sil, e conta um pouquinho como que você começou na área da arquitetura, do design de interiores. É uma longa história, mas vou contar para vocês. Eu costumo dizer que eu nasci design, eu só não sabia que eu era design. Porque desde pequena eu tenho lembranças que, por exemplo, minha mãe ia comprar uma cortina, eu que escolhi o tecido, vamos ajudar a escolher um sofá, um tapete, as amigas, falavam assim, que cor que eu pinto a casa? Então, assim, era uma coisa assim que já veio vindo, né? E quando eu cheguei na fase de escolher uma profissão, eu fui para a área administrativa. Trabalhei em multinacional. E isso, para mim, hoje, foi muito bom. Porque eu implanto isso todos os dias dentro do meu escritório. Eu uso tudo que eu aprendi nessa trajetória. E no decorrer dos anos, eu acabei recebendo um convite para trabalhar na área de movelaria como RP. Nada a ver. Por isso que eu falei que é uma longa história. E foi aí que eu virei a chaveira e me encontrei. Me apaixonei e eu sentava na mesa com os clientes. Eu lembro que eu sentava na mesa com os clientes, que eu era só EP, mas eu sentava com os clientes junto com o vendedor que estava fazendo a venda e ficava dando opinião. Olha, faz aqui assim, coloca esse papel de parede, ia dando os toques ali e os clientes se apaixonavam, porque tinha uma consultoria ali grátis, né? E aí eu fui me especializar. Então eu voltei a estudar, fui me especializar na área e de lá para cá, graças a Deus, foi só sucesso. E quanto tempo você está com o seu escritório? 15 anos, vai fazer agora em outubro. Que legal! Que bom que você Já se uma- encontrou. Que legal. Bastante tempo. Ai, que ótimo. E Adelfo, conta um pouquinho como que surgiu a ideia de criar uma marca, uma empresa e como que a Evol está presente no mercado. A Evol, ela começa a partir de uma viagem que eu faço para a China em janeiro de 2011. Eu fui convidado por um amigo, eu tenho um amigo que é taiwanês, e ele sempre me convidava, Adelfo, você precisa ir para a China comigo, você precisa ir para a China comigo, tem tudo a ver com você. E eu fui para a China em janeiro de 2011, fazer o quê? Não sei. Eu fui lá conhecer e, na verdade, nessa primeira viagem eu me apaixonei pela China. Hoje, assim, eu sou uma pessoa apaixonada pela China, pela cultura, pelo país, pelo crescimento, desenvolvimento.
A China, como qualquer país, tem aí os seus problemas, né? Como o nosso Brasil também tem, mas é um país desafiador. E a partir dessa viagem, eu já tinha contato com churrasqueira a gás. E eu também estava em busca de um novo negócio. E aí, nessa busca desse novo negócio, eu falei assim, por que não trazer a churrasqueira a gás para o Brasil? Eu queria trazer a churrasqueira a gás para o Brasil, não a churrasqueira a gás de carrinho como os americanos e como os europeus, né? Porque Silvana sabe muito bem o que o brasileiro quer do espaço gourmet. Antigamente era uma churrasqueira a carvão dentro de uma bancada, aquela de tijolinho. E aí eu vou para a China desenvolver a churrasqueira a gás para embutir, que também era uma tendência nova que começava isso no mundo, porque também não era um produto comum ainda em 2011. E aí eu volto em 2013 para a China, já com o projeto da churrasqueira a gás. E aí a Evol se tornou aí a primeira empresa especializada em área gourmet. Que incrível, incrível. E a partir de 2011, que você foi a primeira vez? 2011 eu fui pela primeira vez, eu retorno em 2013 já focado na churrasqueira a gás. E 2014 chega o primeiro container no Brasil com churrasqueira a gás, onde eu inicio a operação da Evol. E desde 2011 você vai todo ano para a China? Que eu sei que você vai buscar referências. Sim, fora. Hoje eu busco referências tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, nas minhas viagens internacionais, nas feiras especializadas em eletros, né? Então existem hoje feiras especializadas em eletrodomésticos e existem mais 2 feiras especializadas só em churrasqueiras a gás. Existe uma na Alemanha e outra nos Estados Unidos. Então as tendências eu costumo buscar na Europa e Estados Unidos. E a viagem frequente para a China, eu vou de 2 até 3 vezes no ano, dependendo do momento da Evol, se nós estamos num momento de desenvolvimento de novos produtos, né? Ou se estamos num momento de facelift dos produtos já existentes. Então, só para você ter ideia, as churrasqueiras da Evol, elas foram desenhadas no Brasil por um estúdio de design brasileiro, tá? Então, é uma churrasqueira que foi feita para o brasileiro. E é incrível porque as churrasqueiras foi um dos primeiros produtos, né, da Evol e ainda é popular no mercado no sentido de o pessoal buscar mesmo. Eu vejo muitos clientes finais por meio dos arquitetos que quando pensa em Evol já pensa na churrasqueira ainda hoje. Churrasqueira, é isso aí. Você também sente isso, Sil, que a Evol traz esse DNA da churrasqueira, mas também traz outras inovações também, mas a churrasqueira é um dos principais, né? É o carro-chefe. Esse está sendo um grande desafio hoje da Evol. Tirar só o olhar da churrasqueira e mostrar que hoje nós também temos a cozinha, né? Então hoje a Evol está com uma solução completa para a cozinha, então refrigeradores, forno combinado, forno elétrico, gaveta aquecida, máquina de lavar louça, cooktop de indução, gás, coifas, né? Então assim, hoje é o desafio de mostrar que a Evol é uma empresa do espaço gourmet e também da cozinha. Então hoje nós conseguimos entregar a solução completa nesses 2 ambientes. E para nós é muito importante também isso, porque você já consegue pegar uma marca e especificar no seu projeto, tanto na área gourmet quanto na cozinha. Sim. E fica também mais fácil depois, na hora de apresentar para o cliente, levar ele até um fornecedor para ele conhecer um produto só. Você não tem que ficar buscando várias marcas. E fica bem mais bonito também o projeto, né? Bem mais elegante quando você tem uma marca só. Ô Sil, e você sente que o consumidor final, os seus clientes finais, ele já pede essa tecnologia, esse design diferenciado? Ou você está apresentando ainda? Você já sente que o mercado mudou? Mudou muito. Hoje o cliente ele chega no escritório já automatizado. Eu brinco, né? Que ele chega automatizado. Ele já chega e ele quer que a casa fala. Se ele já chega lá no escritório, eu quero isso, quero aquilo, quero... Chega já hoje, né? Com a ajuda da internet, as pessoas elas estão bem mais avançadas, mais atualizadas. Então hoje está bem diferente. Busca tecnologia. E vocês sentem que o mercado mudou a forma de receber?
em casa? O cliente se preocupa em ter uma adega tecnológica, uma cervejeira diferenciada? Sim, e é muito, muito bonitinho, porque quando a gente especifica no projeto, que a gente vai fazer a apresentação, o olho do cliente brilha, sabe? Ele olha assim e fala, nossa, que lindo, eu quero. E até aquele cliente que não bebe, fala, não, eu quero que você coloque uma wine bar, eu vou colocar o suquinho das crianças para levar para a escola, para ficar separadinho da geladeira. Então é muito legal isso, né? Queria só fazer um complemento disso que você falou, né, do cliente chegar e falou colocar o suquinho, né? Muitas vezes eu discuto com as pessoas e converso que a gente ouve as pessoas falarem assim, meu refrigerador é pequeno, meu refrigerador é pequeno. E eu tenho a convicção que muitas vezes o seu refrigerador não é pequeno, tá? Você não tem outros produtos dentro da tua casa para um armazenamento adequado. Então, o que eu quero dizer? Poxa, refrigerador não é lugar de vinho. Cerveja não é lugar. Então, uma carne gourmet do espaço gourmet precisa de um freezer adequado. Até mesmo por questão de temperatura, né? Justamente. Então, é importante que as pessoas comecem a entender que existe uma cervejeira, uma beer center para colocar a cerveja dele, uma adega do ozone, onde tem a temperatura para o vinho tinto, o vinho branco, um freezer undercountry para colocar na sua área gourmet, hoje uma máquina de gelo, você não ter aquela necessidade de ir no posto de gasolina, comprar um saco de gelo e colocar no seu freezer, e aí ocupa todo espaço. Então, hoje existe aí uma gama de produtos onde facilita a vida e a experiência desse cliente. E não necessariamente precisa ser um apartamento, uma casa muito grande, né? Que às vezes a Não. gente acha que tem que ter muitos metros quadrados. Não. Quando a gente pega o projeto mais compacto, a gente tem a Dual Wine Beer, que a gente consegue adaptar, colocar no projeto, e o cliente fica super satisfeito. É verdade. E também os eletros hoje, ele facilita a praticidade, o dia a dia do cliente, né? Eu acho que hoje em dia você ter esses equipamentos em casa facilita para receber e também o dia a dia. Então, assim, o refrigerador certo ajuda a facilitar preparar a lancheira do filho. Os clientes também buscam isso, né, Sil? Sim, qualidade de vida, né? Depois da pandemia, a gente percebe que as pessoas, hoje elas dão mais valor para estar em casa, para estar com os familiares. E isso a gente vê no dia a dia. Então, antes da pandemia, era um projeto. Ou depois da pandemia, é outro projeto. As pessoas, elas querem investir nos seus lares. Então, a gente tem que se preocupar com funcionalidade, ergonomia, qualidade de vida para esse cliente. Porque quando ele estiver lá, ele vai estar lembrando de mim, né? Todos os dias ele vai estar lembrando. Isso eu especifico para ele. Bons eletrodomésticos, boa marcenaria, os móveis soltos, enfim, no geral, tudo. Ele vai ficar sempre feliz, realizado e vai me indicar. Então é muito importante, na hora de estar fazendo um projeto, a gente se preocupar com cada detalhe. Adelfo, e a Evol é uma marca que tem um diferencial, que tem uma tecnologia envolvida, né? Como que funciona essa parte de desenvolvimento tecnológico aqui? Tá, então vamos lá. A Evol hoje, alguns dos seus produtos já vêm com IoT. E o IoT veio facilitar a vida do consumidor. Então nós começamos com a refrigeração e com as coifas. Então o intuito de trazer um produto com IoT é tirar a preocupação muitas vezes de um consumidor final que tem uma máquina de gelo na sua casa de praia, na sua casa de campo, onde ele aos finais de semana ele costuma frequentar essa casa. Ele consegue pelo app da Evol criar rotinas. Então, sexta-feira pela manhã, ele pode colocar lá, determinar um horário, olha, a partir das 10 horas da manhã, minha máquina de gelo começa a funcionar. E ele costuma chegar ou depois do almoço, ou no final do dia. Então, quando esse cliente chega na sua residência, a máquina de gelo já está funcionando, já tem lá o gelo. Outra coisa que eu costumo falar muito, questão da adega, né?
o consumidor do vinho, ele é um apaixonado pelo vinho, né? Então, muitas vezes, esse consumidor, ele viaja pelo mundo para degustar, conhecer as vinícolas e traz aquele vinho importado. E, então, ele precisa de uma boa adega. E o que acontece muitas vezes? Tanto na sua residência fixa, ou quanto uma casa de praia, ou uma casa de campo, pode acabar a energia. E com um app da Evol, você é notificado que acabou a energia na sua casa. Então você pode pensar em tomar alguma... Quanto tempo que isso, você monitorar se essa energia voltou ou não voltou, porque esses vinhos muitas vezes são vinhos raros que nossos clientes têm em suas adegas. Então isso foi a gente entendendo a necessidade dos clientes, né? Ouvindo histórias que, puxa vida, tem uma adega e aí acabou a energia na minha casa de praia. Eu estava conversando com um cliente de Santos, ele falou, pô, meu pai tem uma casa na praia, acabou a energia, ninguém ficou sabendo, quando chegou lá os vinhos, né, estavam todos estragados. Então, isso é importante a gente implantar tecnologia. Nosso cooktop de indução, que ele integra com a coifa, então você liga o cooktop de indução, automaticamente liga a coifa. Então a gente tenta aí facilitar a vida do consumidor final. E implementar a tecnologia foi uma necessidade que começou com você? Isso, foi algo que eu numa viagem pelo Paraná, eu estava em Londrina, eu estava voltando para casa numa sexta-feira, eu queria abaixar a temperatura da cervejeira, liguei para casa, pedi para reduzir, só que o tempo que estava aguardando o voo, eu fiquei pensando, puxa vida, eu poderia ter um app, né, para que eu mesmo fizesse isso, né? E aí eu fui pesquisar, fui entender como desenvolver esse aplicativo e eu acabei desenvolvendo isso e a gente implantando nos nossos produtos. Ô Sil, e você como fã número 1 da Evol, já especifica nos projetos e você tem algum case de sucesso que consegue compartilhar com a gente? Eu tenho um case muito interessante também, de um cliente que era um apartamento pequeno na região da Bela Vista e o sonho dele era ter uma churrasqueira. E o prédio não foi preparado para isso. E aí outra gente, né, para resolver esse grande problema. Foi um desafio, eu especifiquei uma churrasqueira da Evol e o cliente falou, nossa, mas a gás, como vai levar o ponto? Então, antes de eu pensar até mesmo em toda a questão de projeto, porque eu ia precisar entrar em contato com a construtora para poder resolver toda essa parte, porque tem a questão da coifa também, eu levei ele até um fornecedor, e o fornecedor esperou ele com um churrasco feito na Evol. E aí não teve jeito, né? O cliente se apaixonou, se encantou, saiu de lá com a coifa comprada, e aí a gente foi para a parte, e agora, vamos resolver isso. Então eu entrei em contato, né, nosso escritório entrou em contato com a construtora, fizemos eles aprovaram a gente levar um ponto de gás, e a questão da coifa, que era o maior desafio, eu fiz uma integração nesse apartamento, né, da sala, da cozinha, da varanda, e a gente tinha a viga que passava, né, e eu passei a coifa, eu fiz passei o duto por baixo dessa viga e eu criei ali uma marcenaria com os nichos bar. Então ficou muito legal porque acabou assim separando, esse pedaço acabou separando onde fica a barraca com a TV da área gourmet. E assim, gente, ficou muito lindo esse apartamento, ficou muito lindo, meu cliente ficou muito satisfeito. Então esse foi um grande desafio que a gente achou uma solução e ficou do gosto dele. Quero fazer só um complemento aí. É muito importante as pessoas ouvirem o que ela falou, que ela desviou o duto da viga, porque a gente escuta muito pessoal perguntando aqui para nós se pode furar a viga. Viga não foi feita para ser furada, isso é uma questão de segurança. Exatamente. Isso é muito importante as pessoas terem ciência disso, tá? Viga não foi feita para ser furada, tá? A não ser que o projeto já contemplasse isso, mas se não contempla, se não foi feito o cálculo estrutural, não furem viga, por favor. E o legal desse projeto é que ele acabou sendo até no anuário.
anunciando a revista, e meu cliente ficou muito feliz. Ele falou assim: traz a revista para mim. Ele ficou muito feliz, porque realmente eu acho que o apartamento dele é o único no prédio que tem a churrasqueira. Que chique. Diferencial ali, hein? Ficou muito, muito, muito bonito. E o mais incrível é saber que o cliente ficou feliz, né? Que a gente trabalha com sonhos, né? Ah, sim, a gente sempre trabalha lá no escritório com a satisfação do cliente em primeiro lugar. É o que eu sempre falo pro meu cliente: tem que ficar do seu gosto, você vai morar. Eu sou só uma ferramenta, estou aqui para te ajudar, mas tem que sempre estar de acordo com o sonho, com a expectativa do cliente. A gente surpreende, né? E Adelfo, para quem ainda não teve contato com a Evol, qual o produto que você indica que seja o primeiro, o pontapé inicial? Pontapé inicial? Eu acho que o pontapé inicial da Evol é a churrasqueira, né? É o nosso DNA, né? É uma coisa aqui que eu falo para o time o tempo todo. Por mais que nós estamos trabalhando forte, o quesito da cozinha, né? Eu falo para eles: olha, nós não podemos perder o foco da churrasqueira. Nós começamos da churrasqueira. E a churrasqueira também é onde as pessoas se encontram, se confraternizam, né? Então, a churrasqueira eu acho que é a melhor experiência, né? O receber, né? É o receber. Ela é a protagonista. E é um novo desafio, né? Para o consumidor brasileiro sair do carvão. Por quê? A churrasqueira a gás, ela é muito prática, tá? Em 5 minutos, ela já atinge a temperatura ideal para se iniciar um churrasco. Em 20, 25 minutos você começa a servir, então você consegue ali começar um churrasco em 30 minutos. O carvão leva um tempo maior, todo aquele manuseio do carvão. Muitas vezes você tem um carvão na tua casa, muitas vezes ele pode estar úmido em períodos de muita chuva. E a churrasqueira não, a gás. Você tendo lá um bom corte de carne na sua casa, uma boa bebida. E o melhor sem sujeira, né? Porque hoje, com os ambientes integrados, você ter uma churrasqueira a carvão dentro de casa, imagina como fica isso no final do dia. O fuligem do carvão é o que as pessoas não gostam Então, hoje. são vários benefícios, né? Que quando você explica para o cliente, ele se apaixona, ele se encanta e ele quer conhecer o produto. Sil, vamos falar um pouquinho de área gourmet agora? Como que o cliente mudou o olhar para esse ambiente da casa? É um ambiente que eles estão investindo mais para receber, principalmente depois de uma pandemia? Você sente que os clientes pedem essa parte para receber o familiar, os amigos? Sim, antigamente era ter a churrasqueirinha ali e estava tudo certo, né? Hoje não. Hoje o cliente ele quer uma gaveta refrigerada, ele quer uma máquina de gelo, ele quer a cervejeira, a melhor coifa, se preocupa com isso, né? Porque antes você falava para o cliente: ó, aqui a churrasqueira, quer a coifa, tá tudo certo. Hoje não, ele quer saber se o motor é potente. A gente tem que ter toda essa parte técnica, né, na especificação dos nossos projetos. E com certeza hoje a área gourmet, ela acaba sendo, como eu acabei de falar, a protagonista da casa, né? Porque as pessoas estão recebendo mais. Então o cliente ele quer que coloque toda a tecnologia, tudo que tem de mais inovador no mercado dentro da área gourmet. É muito engraçado, porque antigamente era na cozinha. As pessoas só viam a cozinha. Hoje não, hoje até as mulheres. Elas se preocupam com a área gourmet também. Antigamente era coisa do homem, né? Ele falava: área gourmet, eu resolvo. Hoje não. Hoje o casal acaba abraçando essa causa. Não, vamos deixar a área gourmet bacana para receber nossos amigos. E é muito interessante. Sabe o que é, você falando agora das mulheres na questão do gourmet? A Evol criou o canal Faz na Evol no YouTube, porque no início da operação da Evol, muitas mulheres ligavam para a Evol pedindo receitas, como que usavam, porque elas estavam à frente da churrasqueira, dentro de casa. É verdade. Então, e isso fez com que nós criássemos o Faz na Evol no YouTube, porque as mulheres querendo saber como que usava a churrasqueira. Porque assim, hoje acabou esse negócio de homem e mulher, né? Porque também quantos homens chefe que hoje estão na cozinha, gostam de cozinhar, né? Eu não sou um grande chefe, mas assim, eu gosto de cozinhar, eu cozinho pouco em casa, né? Não faço nada muito elaborado, mas ali arrisco ali um pouco na cozinha. E é interessante as mulheres
migrarem para o espaço gourmet, né, que era uma coisa mais antigamente do homem. Eu acho que o fato de sair do carvão, o contato com o carvão, fez com que as mulheres ocupassem esse espaço também. É verdade, e elas entenderem, né? Desculpa, e elas entenderem que a churrasqueira, ela não só faz o churrasco. Eu sempre falo para o meu cliente, você pode colocar uma pizza ali, você pode fazer um lanchinho para o seu filho. Eu vou dando todas as dicas já na fase de projeto. E aí a pessoa se apaixona, não tem como não se apaixonar, né? Você sabe que eu escuto muitas histórias pelo Brasil, tanto de lojista quanto de consumidor final, né? Então, as crianças, é engraçado que elas se envolvem também com a churrasqueira a gás. Então, eu já ouvi história dos filhos chegarem à noite em casa, pai, vamos fazer aquele hambúrguer lá na churrasqueira, vamos fazer aquele hambúrguer na churrasqueira, ou a pizza, né? Eles querem, então as crianças acabam se envolvendo também, é um negócio gostoso, porque isso traz aí o futuro, né? Então essas crianças já envolvidas desde o início com a churrasqueira a gás, o que elas vão querer consumir no futuro? E uma memória afetiva, né? Sim, É incrível, né? Os eletros fazendo parte da memória afetiva da família, né? criando as experiências, né? Porque o alimento cria experiência, né? O alimento, eu vejo que é sinônimo de amor, né? Acho que quem cozinha para o próximo, quem recebe, né? E hoje no dia a dia corrido, que na família brasileira todos nós temos, tanto o homem quanto a mulher, esse momento que a gente passa com a família é valioso, né? É um momento único. É verdade. De qualidade. Exatamente. Que é o que a gente deixa para os nossos filhos, né? São as boas lembranças. Então. Ô Sil, e eu acho que a Adelfa também pode falar um pouquinho dessa mudança no ambiente da cozinha também, né? Antes a cozinha era um ambiente que era fechado, o pessoal entrava lá, preparava e acabou, né? Não Ficava voltava ali mais só à a esposa cozinha. cozinhando e todo mundo se divertindo. Isso. Ou às vezes você preparava e depois não entrava mais, né? Lá na cozinha. Hoje não, o pessoal espera receber e prepara todo mundo junto, né? Cozinha todo mundo junto. Hoje é integração, né? Você integrar os ambientes para que a família fique todos juntos, os amigos, e todo mundo participa. Por isso que é importante você ter os eletros de primeira qualidade. Porque tá ali, tá à vista, todo mundo tá vendo, né? E participando. E Adelfo, você também escuta isso do lado dos lojistas e do cliente também, que eles estão mudando a forma de receber na cozinha? Sim, eu acho que o novo designer, né, dos eletrodomésticos, os novos produtos, a tecnologia. Então, hoje a cozinha não é mais feita só de um refrigerador, uma cocção e uma coifa, né? Então hoje o cliente tem ali um micro-ondas combinado, um forno elétrico já com air fryer, ele tem uma gaveta aquecida para aquecer ali os pratos, né? Então, quer dizer, na hora que você vai servir, como num restaurante, né? Você precisa servir todo mundo de uma vez. Então, o primeiro prato que você monta, até você montar os outros, ele pode esfriar, mas quando você tem um prato aquecido através da gaveta aquecida, isso ajuda bastante, né? E aí também fica muito a gosto e a personalidade de cada cliente, né? Então, se o cliente quiser hoje esconder o refrigerador dele dentro da cozinha, junto do planejado, né, com os produtos de revestimento, a máquina de lavar louça, hoje ele pode esconder. Se ele quiser mostrar um produto mais robusto, como hoje tem, então assim, mudou muito, né? Então são produtos altamente sofisticados nesse segmento, então aí vai da personalidade de cada cliente e obviamente acompanhado de um profissional que vai direcionando, né? Ele vai apresentando essas novas tendências, facilita e ajuda muito ali na hora de cozinhar, né? Ô Sil, e você gosta dessa estética de esconder ali na marcenaria, esconder uma lava-louça, por exemplo? Eu gosto. Você gosta? Gosto. Embora a gente tenha eletrodomésticos lindíssimo, mas eu gosto, acho que fica bem mais sofisticado o projeto. Quando você tem tudo clean, né? Tudo minimalista, eu acho que fica bem bonito. E na cozinha, falando um pouco dessa parte de design de interiores, arquitetura, quais são os erros mais comuns que você encontra por aí? Iluminação,
acho que é o número 1. E ergonomia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muito, sabe? E que quando você apresenta para o seu cliente um novo projeto, numa reforma, por um exemplo, que você mostra para ele realmente é o grande diferencial. E são os maiores erros que eu vejo hoje. Ainda bem que tem como você consertar ali, né? Tem coisas que você consegue mexer e organizar. Sim, sempre tem, né? Numa reforma a gente consegue transformar o ambiente. A pessoa ficar achar incrível mesmo, falar, Mas eu sou suspeita do seu trabalho, né? ah, obrigada. Desde quando eu fui lá no seu escritório, que a gente se conheceu pessoalmente. Ah, incrível, eu sou suspeita pra falar. E aí juntamos a Evol, que eu também sou suspeita de falar quando se fala de produto, de tecnologia. Então, foi um match perfeito aí de vocês. Que ótimo. Fico feliz. E Adelfo, eu nem estava aqui no roteiro, mas eu acho que seria legal a gente falar da presença de vocês como marca em grandes feiras, em grandes marcos, como por exemplo a Revestir, né? O que isso impacta como Evol, como marca? A Revestir é muito importante para a Evol como marca, né? É a maior feira da América Latina, onde os especificadores e lojistas de todo o Brasil estão ali presentes, visitando, onde grandes expositores, grandes marcas estão mostrando seus lançamentos, suas novidades, as tendências. Então, o Evol não poderia ficar fora disso, né? Então, nesse momento de total expansão da Evol, com a cozinha, então, assim, é muito importante a presença da Evol na Revestir, e não só na Revestir, né? A parceria que a Evol tem com o Clube Casa, né? Isso reforça muito a nossa marca, né? Estar próximo do especificador, estar conversando ali no dia a dia, esses eventos que o Clube Casa proporciona aos especificadores. A Silvana falou, né? Tive na Bahia, tudo. Então ali são momentos de descontração, onde eu tenho a oportunidade muitas vezes de tomar café da manhã com um especificador, almoçar com outro, jantar com outro, e ali no bate-papo eles contando as experiências, sejam com a Evol ou com as marcas concorrentes. Então também me norteia para onde que eu tenho que levar a Evol. Então é muito importante isso. Essa conexão é bastante importante para nós também, como profissionais, estar ali junto com o representante da marca, com o fornecedor, e que às vezes no dia a dia, na correria, a gente não consegue, né, visitar todas as marcas, visitar todos os fornecedores. Então é bastante importante para nós também. É importante, né, Sil, a presença de vocês como profissionais aí da área em feiras, eventos como esses grandes, né, com grandes marcas, que consegue trazer ali lançamento em primeira mão. Sim, porque isso, os nossos clientes estão de olho lá no nosso Instagram, vendo tudo que a gente está acompanhando, tudo que a gente está ali vendo presencial. Então, ter uma marca dessa de peso, né, de nome ali na feira é muito importante, porque às vezes a gente consegue, por exemplo, você está no meio de um projeto, você já faz um vídeo e já manda para o cliente direto. Fala para ele, olha, tem eu tô vendo aqui, isso daqui é legal, essa coifa ou esse cooktop, olha que interessante. E o cliente já começa a sonhar, já vai comprando a ideia, né? Porque é um processo a fase do projeto. Então você tem que ali especificar, você tem que mostrar não só design, mas funcionalidade também. Isso é muito importante, porque no dia a dia é o que o cliente busca, né? Ter uma casa funcional. E Adelfo, qual produto da Evol você acredita que ainda não é tão conhecido, mas que merece ali um reconhecimento? Eu acho que a gaveta aquecida. Eu ia falar isso. A gaveta Eu sou de aquecida é um pensamento. produto que quando você conversa com as pessoas ou apresenta, principalmente como a cozinha, né? Não é novidade, é algo novo para a Evol. Estamos há 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. O lançamento foi feito na Revestir do ano passado, a cozinha. E aí quando eu converso com amigos principalmente, né? Não com os especificadores que já conhecem, né? Mas a gaveta aquecida é o que desperta muito interesse. As pessoas falam, por que serve isso? Para que é? Por que não é, né? Então é um produto ainda a ser muito explorado no Brasil, Isso mesmo. tá? A gaveta aquecida, as pessoas precisam ter conhecimento que a gaveta aquecida não só para esquentar muitas vezes os pratos, né? Mas também uma xícara, para você servir um café ali, período de inverno, um chá, né, para manter a temperatura. Então, assim, a gaveta aquecida eu acho que é um produto ainda a ser muito explorado pelo Brasil.
E um outro, que ele é conhecido, mas o brasileiro ainda não se acostumou. Mas assim, nós precisamos ter um trabalho muito forte no Brasil, porque depois que a pessoa começa a usufruir desse produto, tá? Ela ama o cooktop de indução. Isso é um produto fantástico, ainda mais num período que nós falamos hoje muito em energia solar, tá? Então é um produto aí ainda a ser muito explorado pelo mercado brasileiro. E é aquele grande desafio que o brasileiro precisa quebrar essa questão do uso do gás para a indução. Como lá atrás vem do forno a lenha, do forno a gás, né, do micro-ondas, de um forno elétrico, que antigamente o forno era a gás. Desmistificar, acho que é a grande palavra. Porque a hora que você usa o indução, ele é muito rápido, tá? Você tem um ganho, uma agilidade aí, tá? Na cocção muito grande. E da própria churrasqueira a gás, né? Sim, a churrasqueira a gás nós já conseguimos romper essa barreira. Mas que antigamente tinha bastante preconceito, né? O cliente ele tinha que provar para poder entender que o sabor era a mesma coisa. Precisamos romper agora o cooktop de indução. Eu acho que vem pra ficar, hein, Sil? Vem para ficar, Não é? se Deus quiser, né? Depois coloque no seu projeto e manda foto pra gente, tá bom? E nós, como designers, agradecemos, porque às vezes não é tão simples você trazer o ponto de gás para onde vai ficar o cooktop. Né? Não é todo projeto que tem essa flexibilidade. Então, essa facilidade de ficar levando o ponto. Então, para a gente, com certeza, é um produto aí que só tende a crescer os nossos projetos. Hoje, Europa e Estados Unidos basicamente não usa mais gás, né? Eles estão voltados para indução, né? Primeiro veio a primeira versão que era o elétrico e agora o indução, que é uma outra tecnologia completamente diferente, um cooktop elétrico de um cooktop de indução. Então é um produto fantástico. É verdade. Quais são os pontos de diferença, Delfa, assim, mais gritante entre um e o outro? Do indução para o gás, Do gás. o tempo de aquecimento é muito rápido. O de indução É bem mais rápido. É bem mais rápido. Ele é muito rápido. Tá? Então facilita muito a vida ali no dia a dia. E você consegue ter uma estabilidade de calor ali muito bacana. E como que você enxerga o futuro dos eletros no Brasil, no mundo? Eu já tenho visto muita coisa aí fora, tá? Então tem muita novidade para chegar no Brasil. Hoje tem forno elétrico, isso já está desenvolvido, tá? Na Europa já está sendo comercializado. Então, forno elétrico autolimpante. Então, Silvana, você imagina que você vai colocar um ponto de água nesse forno elétrico e um dreno, e depois que você usar ele, você põe ele como se fosse uma máquina de lavar louça, porém vai lavar só o forno elétrico. Então, isso é uma coisa que já está no mercado, não é que está em desenvolvimento. Ainda não chegou no Brasil, questão de escala, volume, preço, mas isso já está. Temos refrigeradores hoje, fornos elétricos que não tem mais puxador. Sim. Então é touch, se abrem sozinho, né? Ou batendo na porta, 2 batidas ele abre. Então isso também já está desenvolvido, isso já está no mercado. É uma questão agora de mudança, né? Eu conheci, inclusive, esse forno na Salone del Mobile, a Aerocutina, do ano passado, em 2024. Eu estive lá e realmente, assim, eu fiquei, assim, apaixonada pelo forno. Fiz vídeo, foto. Para você ter... É muito interessante. Não tem como você não parar e ficar hoje admirando, né? O cooktop de indução, tá? Você pode colocar um termômetro dentro da vasilha de leite que você estiver aquecendo, aonde ele e o cooktop, esse sensor, vão fazendo a leitura e ele não deixa o leite ferver. A hora que chega no momento de ebulição, ele reduz a temperatura do cooktop de indução. Então, assim, tem muita tecnologia aí
Estou vendo muita coisa, é questão de tempo para isso ganhar escala e vir para o Brasil. E Sil, como que você enxerga os eletros para os clientes no futuro? Uma necessidade, não tem como. Então, os elétricos são uma necessidade em todo projeto e quanto mais inovação, com certeza, E o cliente cada dia é mais exigente nessa parte tecnológica, né? sim. Porque antigamente o cliente queria uma cortina que abria sozinha, uma luz que fazia um cenário. Hoje não. Hoje ele quer a tecnologia em tudo, né? Tanto nos eletrodomésticos quanto nos eletrônicos. Então é o futuro. Tá bem próximo, hein? Está aí. Bom, agora já se encaminhando para o final, eu queria que o Adelfo, se puder, né, compartilhar aí novidades, algum spoilerzinho, assim, sabe? Você pode contar algum lançamento, não sei. Olha, Revestir vem aí, né? Em março do próximo ano. Vamos ter muitas novidades lá na Revestir. Teremos alguns refrigeradores novos para Revestir. Fornos não mais só de 60 centímetros, mas de 75, produtos mais robustos. Temos agora um lançamento para o próximo mês, que é o All Freezer, All Fridge, que tem 822 litros, se não me falha a memória. Sonho de consumo, né? Então nós vamos resolver aí, não vai ter mais problema de espaço, tá? Então são 800, é 1,36 m por 2 e pouco de altura, tá? Com dispenser de água e máquina de gelo já no produto. Então esse é um produto que já está chegando no mercado brasileiro da Evol. Então, assim, teremos novos produtos aí para o próximo ano, tá? Novas coifas, facelift em alguns produtos que nós fizemos. Então tem muita novidade mesmo. A Evol vem trabalhando bastante esse ano para apresentar grandes novidades na Para Revestir. surpreender, né? Nossos clientes. Como diz Evol, né? É evoluir. Sim. Então nós estamos em constante transformação, né? E também, não sei se você sabe, é love ao contrário. É verdade. A evolução do amor na cozinha, no espaço gourmet. E Adelfo, me contaram, assim, nos bastidores mesmo, que vai ter um filme, uma parceria. Como que é isso? A Evol fez uma parceria com um novo filme que vai ser lançado agora no próximo ano, Se Eu Fosse Você 3. Então vem aí no próximo ano, Se Eu Fosse Você 3. E essa parceria é decorrente da história do filme. Está baseada ali num casal que está em busca da sua primeira estrela Michelin. Então tem tudo a ver com a gastronomia, então tem tudo a ver com a Evol. Então nós recebemos esse projeto, né? Entendemos que tinha sinergia com a Evol, com o roteiro do filme, e nós fechamos essa parceria aí. Então assim, o pessoal do marketing esteve lá nas filmagens, então será muito bacana, tá? Muito bacana. Estou ansioso, tá? Para ver aí Eu acho que vai ser um resultado projeto final. legal pra gente juntar os profissionais que usam Evol, que gostam de Evol, pra gente assistir, fazer uma sessão Com pipoca. certeza, por que não? Por Não que é? não? Acho que é motivo Aí de podemos comemorar. falar com o marketing aí, reservar uma sala aí para os profissionais do Clube Casa e assistir aí em primeira É mão motivo pra esse comemorar. filme. Com certeza. Parabéns. Obrigado. Incrível, incrível. E Sil, o que você enxerga de inovação, de tendência nos projetos no geral aí no mercado? Principalmente que você foi para Milão, então você viu muita coisa também. Sempre que eu posso, sempre estou presente nas feiras, sempre buscando inovação, tecnologia para os meus projetos, né? Porque isso é o que o cliente busca hoje, né? Então você tem que estar sempre antenada no que está acontecendo pelo mundo, não só ficar limitada. Aqui no Brasil a gente tem bastante coisa, mas é importante também você estar fora, você estar buscando novas tendências. E o que você enxerga de tendência que está vindo ainda para o Brasil? Bom, eu acho que uma que está vindo para o Brasil, eu não sei te responder isso, porque assim, a tecnologia está tão avançada
fica difícil a gente determinar uma tendência que está vindo para o Brasil. Mas eu acho que hoje, além da tecnologia, a gente não pode esquecer também que uma tendência é o minimalismo afetivo, que é muito importante também. O cliente ele ter uma peça na sua casa que conta uma história. E isso pode sim estar no eletrodoméstico, junto com essa tecnologia. Então isso eu acho bastante importante. A casa ter cara de casa, né? A casa ter Lá. cara de casa. A casa ela ter uma memória afetiva. Isso é muito importante. E eu queria agradecer o nosso bate-papo, agradecer pela presença de vocês aqui. A agenda eu sei que é corrida, mas é importante a gente ter esses momentos também de levar conhecimento. Então, obrigada por você estar aqui acompanhando, ter ficado até o final e até o próximo.